Olá, o meu nome é Lieda, sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Amazonas e hoje estou aqui com vocês para aprendermos um pouco mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Falando um pouco sobre como é essa situação no nosso estado do Amazonas, eu trouxe alguns dados para compartilhar com vocês. Por exemplo, cerca de 680 casos de HIV foram notificados no nosso estado apenas nos 6 primeiros meses do ano passado. A AIDS, a doença causada pelo vírus do HIV, atingiu quase 17.800 amazonenses nos últimos 20 anos. O Amazonas registrou quase 2.000 casos de sífilis no primeiro semestre do ano passado e nos últimos 10 anos foram mais de 11.000 casos registrados. As hepatites virais mataram mais de 1.300 amazonenses, de 2000 até 2017. O tipo C de hepatite, que é o mais prevalente e letal, teve mais de 26.000 casos notificados no último ano pesquisado. Cerca de 900.000 pessoas convivem com HIV no país. Dessas, 135.000 provavelmente não sabem que têm a doença. Todos os dias, ocorrem 1 milhão de novas infecções sexualmente transmissíveis no mundo. Você já viu os sintomas de algumas infecções sexualmente transmissíveis? Não, também não. Assim, uma vez ou outra em acho que aula de biologia. Ai, nossa! Nossa, assusta, hein? Que é isso, velho? Nossa, isso é uma boca. Ai. Cancro mole me assustou bastante. A cara da gonorreia é bem feia. Tricomania. Tricomoníase. Essa acho que eu nunca nem tinha ouvido falar. É bem chocante. Secreção com... Umas manchas. Feio. Não quero esse, não. Se ver já é desagradável, imagine pegar. Sem camisinha, você assume esse risco. Use camisinha e se proteja dessas ISTs e de outras, como HIV e hepatites. Não é difícil, os procedimentos são muito básicos. É muito importante assim, procurar o que são as ISTs, né, e saber o que acontece caso você não se proteger, né? Mas depois de ver essas coisas, né? Contra IST, camisinha. É o jeito mais efetivo, né, de prevenção também. É um detalhe tão pequeno que mesmo assim as pessoas não fazem. Mais importante do que pesquisar é botar em prática, é usar camisinha. Vocês puderam ver no vídeo jovens assistindo imagens de infecções sexualmente transmissíveis. E mesmo essas imagens sendo feias, nós devemos entender que as ISTs são um problema de saúde pública. E mesmo que cause essa aversão ao assistir, nós devemos sempre buscar aprender mais sobre esse assunto, sobre os tipos de prevenção e tratamento, para poder melhorar a nossa saúde e das pessoas ao nosso redor também. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na telinha também é de uma turma de 8º ano, assim como vocês, de escola pública aqui em Manaus. A turma era de 42 alunos e eles foram perguntados sobre o conhecimento deles sobre ISTs. Dos 42 alunos, 30 só conheciam a AIDS, 6 não conheciam nenhuma infecção sexualmente transmissível e outros 6 conheciam a AIDS e mais alguma outra. Eu não sei de que equipe você faz parte, dos que só conhecem a AIDS, dos que conhecem mais outra ou dos que não conhecem nenhuma, mas hoje nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis. A primeira infecção sexualmente transmissível que nós vamos aprender hoje é a gonorreia. A gonorreia também pode ser chamada de plenorragia. Ela é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae e os sintomas da gonorreia são a inflamação na uretra, na próstata, no útero, no reto, na garganta e também nos olhos. O homem sente dor e ardência na região genital e pode eliminar uma secreção branca ou amarelada ao urinar. Na mulher, a secreção vaginal pode ficar amarelada. O tratamento da gonorreia é feito com antibióticos e a cura é geralmente rápida, em torno de 3 a 4 dias. Na imagem vocês podem ver que a bactéria pode ser alojada também na garganta.
A segunda infecção sexualmente transmissível que nós vamos ver é a sífilis. A sífilis também pode ser chamada de avariose e ela também é causada por uma bactéria, a bactéria Treponema pálido. Entre os sintomas da sífilis, nós encontramos feridas sem dor, com bordas duras, elevadas e avermelhadas na área genital, ou às vezes no ânus, na boca ou em outras regiões que entraram em contato com a bactéria. A sífilis era dividida em 3 estágios, estágio 1, 2 e 3, ou primário, secundário e terciário. O estágio 1 e 2 são os períodos em que a transmissão é maior, onde a infecção pode ser transmitida para outras pessoas. Depois do estágio 2, a infecção entra em um período de latência, e somente no estágio 3, que pode retornar 3 anos ou 15 anos depois, essa infecção começa a afetar os órgãos internos, pode causar paralisia, cegueira, problemas no cérebro e até mesmo a morte. O tratamento da sífilis é à base de antibióticos, especialmente a penicilina. E também existe a sífilis congênita, onde a mãe pode passar a infecção para o bebê. A terceira IST que nós estamos vendo é diferente das outras duas últimas, porque agora ela é causada por tipos de vírus. Por exemplo, o vírus varicela zoster, que também é o causador da catapora. Eu tenho certeza que muitos de vocês já pegaram catapora. Herpes zoster, que é popularmente conhecido como cobreiro, e também o vírus da herpes simples tipo 1 e 2, que são os causadores da herpes labial e da herpes genital. Entre os sintomas da herpes, nós podemos notar que o local fica inicialmente vermelho e causa coceira. Depois vão surgir pequenas bolhas que vão estourar e formar feridas. O tratamento da herpes é individual e os medicamentos diminuem os sintomas, duração e os riscos de transmissão da doença, porém o vírus permanece no corpo da pessoa. A herpes também pode ser congênita, que vai passar então da mãe para os bebês também. Voltamos para uma IST, que também é causada por bactéria. A bactéria agora é a Chlamydia trachomatis, que causa a clamídia. Os sintomas da clamídia podem causar infecções na uretra, nos olhos e nos linfonodos da região genital. Na mulher, pode atingir também o útero e as tubas uterinas. O tratamento é à base de antibióticos e, se não tratada corretamente, pode causar esterilidade. Na imagem, nós podemos ver a bactéria localizada ali, então, na uretra e nos órgãos genitais femininos. O condiloma acuminado é uma infecção sexualmente transmissível que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Ele é causado pelo papilomavírus humano, conhecido como HPV, e também pode ser chamado de verruga genital. Os sintomas incluem a formação de verrugas nos órgãos genitais, no ânus e no colo do útero. O tratamento consiste em eliminar as verrugas por meio de congelamento, bisturi elétrico, laser, cirurgia ou produtos químicos. Existe a vacina contra essa infecção sexualmente transmissível, a vacina contra o HPV, e ela é destinada a jovens, a crianças e adolescentes entre 9 a 14 anos. E então você que é adolescente, se você ainda não tiver tomado essa vacina, você pode buscar no Sistema Único de Saúde, no SUS, no posto perto da sua casa, que eles precisam dar essa vacina para você. Teve já a campanha nas escolas, mas se você ainda não foi vacinado, busque o posto que você, se tiver entre essa idade, tem prioridade nessa vacina. Nós já vimos ISTs causadas por vírus e por bactérias, e agora nós estamos vendo a candidíase, que é causada por um fungo, o fungo Candida albicans. Entre os sintomas da candidíase, nós podemos encontrar a secreção esbranquiçada, acompanhada de coceira. O tratamento da candidíase é geralmente com cremes ou outros medicamentos indicados pelo médico. Apesar de ser uma infecção comum nas mulheres, também pode ocorrer nos homens. Uma das medidas de prevenção é manter a imunidade alta, porque esse fungo já faz parte do nosso corpo, mas ele pode ter uma proliferação maior e causar a candidíase. Também é medida de prevenção não usar roupas íntimas de outras pessoas, evitar roupas apertadas e também em momentos como praia e calor, precisam ter cuidado para não ocorrer a proliferação do fungo. As hepatites virais incluem hepatite A, B, C, D, E. Hoje nós vamos dar ênfase às hepatites B e C, causadas pelo vírus VHB da hepatite B, HCV da hepatite C. Entre os sintomas das hepatites, nós podemos encontrar o amarelamento dos olhos, dor abdominal, urina escura. Algumas pessoas, principalmente crianças, não apresentam sintomas, chamados então de assintomáticos, e é por isso
também que doenças sexualmente transmissíveis foi mudado para infecções sexualmente transmissíveis, porque mesmo a pessoa sendo assintomática, isso não quer dizer que ela não possua a infecção. Nos casos crônicos, pode ocorrer insuficiência hepática. As hepatites são caracterizadas principalmente por afetar o fígado. Pode ocorrer até câncer ou surgimento de feridas. O tratamento, em casos mais leves, a hepatite costuma sumir sozinha, porém, em casos crônicos, necessita de medicação e algumas vezes até o transplante de fígado. Existe a vacina contra a hepatite A e B, ela é disponibilizada também no Sistema Único de Saúde. A hepatite A ela é causada principalmente pela falta de saneamento básico, mas hepatite B e C são infecções sexualmente transmissíveis que precisamos estar atentos e nos proteger. A tricomoníase, que também pode ser chamada de tricomonose, diferentemente de todas as outras, é causada por um protozoário, o Trichomonas vaginalis. Entre os sintomas da tricomoníase, pode-se notar o corrimento vaginal de odor desagradável, coceira genital e dor a urinar. Os homens costumam não apresentar os sintomas, mas isso não quer dizer que eles não possam ter a tricomoníase. As complicações incluem o risco de parto prematuro em gestantes, e o tratamento envolve uma grande dose de determinado antibiótico oral para ambos os parceiros. O cancro mole é uma infecção causada por bactéria, a Haemophilus ducreyi, e ela é mais comum em homens. Os sintomas incluem as lesões múltiplas na área genital, normalmente dolorosas, dor de cabeça, febre, fraqueza, e esses sintomas eles aparecem entre 2 a 15 dias depois do contágio. O tratamento é feito com antibióticos, principalmente a penicilina. A AIDS, que deve ser a mais conhecida entre vocês, é causada pelo vírus do HIV. Os sintomas da AIDS incluem sintomas semelhantes aos da gripe. A infecção ela costuma ser assintomática até evoluir para a AIDS. Os sintomas da AIDS incluem, então, perda de peso, febre, sudorese noturna, fadiga, infecções recorrentes, dor de garganta, gripe e dor. A AIDS é caracterizada pelo baixo sistema imunológico, ele fica fraco. Então, uma das prevenções pós-exposição é tomar medicações de emergência para prevenir a exposição a vírus ou bactérias causadores de outras doenças. Não existe cura para a AIDS. O tratamento, então, é feito a partir de antirretrovirais, que retardam o progresso da doença e previnem infecções secundárias e também outras complicações. Há 30 anos, a AIDS era sinônimo de morte. Não existia tratamento para a AIDS, e a única maneira de manter viva a memória das vítimas da doença era por meio de homenagens. Mas a esperança não podia acabar. Foi criado, então, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e a partir daí começou uma grande caminhada pela vida. Hoje é possível viver com HIV. A AIDS ainda existe, mas a luta contra a doença renasce cada dia mais forte. Que venham mais avanços para a prevenção, diagnóstico e tratamento em direção à tão sonhada cura. E que acabem de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que um vírus. 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e Depois de termos visto todas essas infecções sexualmente transmissíveis, fica então a pergunta: como se prevenir da maneira correta? Eu sei que muitos conhecem o melhor método de prevenção, que seria a camisinha, mas ele não é o único. Por exemplo, não devemos usar a escova de dente de outras pessoas, porque elas podem conter bactérias, outros vírus, que são próprios daquela pessoa, que podem vir a infectar você. Também materiais de manicure e pedicure, que devem ser esterilizados antes que você possa usar. Esses materiais eles têm contato com o sangue e podem trazer outras infecções, assim como barbeadores e lâminas. Também materiais de tatuagem e também aplicações de piercing. Todos esses materiais que vocês estão vendo aí na telinha são de uso individual e, se caso forem compartilhados com outras pessoas, eles devem ser esterilizados e limpos. Esses métodos de prevenção são necessários na luta contra as infecções sexualmente transmissíveis e todos nós temos parte nisso.
Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, você pode dar um pause aí no vídeo, anotar as referências e aprender muito mais sobre esse mundo que são as infecções sexualmente transmissíveis. Eu trouxe as principais, mas existem várias outras que são de igual importância. Então dá um pause, anota aí e nós nos vemos na próxima aula.